galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como sempre, muita coisa pra gente comentar. Dividi o vídeo em 4 partes, coloquei a foto ali do Lula, mas nesse primeiro tópico, vamos falar de Brasil e Estados Unidos na questão do tarifaço, vamos falar de Venezuela e companheiro Maduro, vamos falar da Globo, sim, Globo, verbas de propaganda também, Lula, vamos falar de judiciário, vamos até falar de Magnitsky. Aconteceu uma coisa ontem que eu acho que é relevante. Pegando o gancho na questão do judiciário, vamos falar de Bolsonaro. Para minha surpresa, até mesmo os golpistas do Estadão já estão a questionar, todo o maltrato, tortura e vingança que querem aplicar aí contra Bolsonaro com essa história de mandar Bolsonaro pra papuda. O Mário Sabino também falou sobre isso. Acho que tem outras coisas que saíram nesse ponto que vale a pena a gente comentar. Fala um pouco também sobre Eduardo Bolsonaro, coisas que estão fazendo contra o Dudu para... Na terceira parte, falarmos sobre notícias positivas. Chile, tudo indica, terá um novo presidente de direita, o Cast, aquele ali, que está com a foto com o Bolsonaro. E se você analisar ali, como é que tá o rostinho de Bolsonaro, parece que essa foto já tem alguns anos. E temos que falar sobre isso. E também algumas confusões sobre 2026. E o final, eu não acho que vai dar tempo de a gente comentar sobre isso hoje. Então, vamos que vamos, para ver até onde a gente consegue ir. E vejam só. Depois da fake news do final de semana, que a tarifa acabou, não tem mais tarifa, Trump recuou, a força de Lula se mostrou presente, a realidade começou a bater na porta. Aí vem a turma do Paulo Capelli, lá do Metrópolis, relatar o seguinte, retorno de Trump sobre tarifas frustra expectativa do Planalto. O Palácio do Planalto, ou seja, Lula, não está satisfeito com a redução de 10% anunciada pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. Como a coluna informou, o governo Lula enviou um documento de reivindicações aos Estados Unidos na terça, dia 4, mas boa parte das questões colocadas ainda permanece sem resposta. E mais, a imprensa noticiou que sim, foi enviado algum material por parte do governo Lula, mas a coisa está tão secreta que ninguém vazou nenhum conteúdo. O Jamil Chad foi o único que falou que estava na mesa, discussões sobre Big Techs, mas sem entrar muito nos pormenores. Segundo o embaixador envolvido nas negociações, o Brasil aguarda retorno em relação às tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre carne bovina, açúcares e equipamentos de engenharia como metais. Diplomatas brasileiros demonstram frustração com a demora. Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter a sobretaxa de 40% e revogar a Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra Moraes. O chanceler Mauro Vieira se reunirá até o final deste mês com Marco Rubio e com o responsável pela área comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer. Também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda em relação aos Estados Unidos, não diretamente ao Lula, mas de um amigo de Lula, a Raquel Krahenbuhl, a correspondente da Globo em Washington, aquela jornalista que sempre tenta fazer perguntas para o Trump sobre o Brasil, fez um seguinte tweet. Hoje no Salão Oval, Trump não descartou mandar tropas para a Venezuela e diz que ficaria orgulhoso de lançar ataques no México. Aspas. Faremos o que for preciso para acabar com as drogas. Essa fala circulou nas redes sociais. Não vou dar play porque não está dublada, está em inglês, tem legendas. A turma do The Incorrupt postou, Trump sob ações na Venezuela. Eu não descarto nada. Eles jogaram centenas de milhares de pessoas no nosso país. Não sou apaixonado pelo povo que governa a Venezuela. Não está falando sobre o povo venezuelano. Então, a tensão segue aumentando. Enquanto isso, ontem eu até vi o vídeo. Eu já tinha visto, mas vi por outro ângulo. A Globo já tinha publicado, mostrei ontem. Aí eu vi por outro ângulo a turma cantando Imagine, que era o ângulo que, em vez de mostrar o Maduro, mostrava meio que o povo. Ai. Voltando a falar de Brasil e Estados Unidos, o Paulo Figueiredo ontem publicou aqui essa imagem, como vocês podem ver, sobre o 26º Congresso Nacional do Ministério Público. E como palestrante confirmado, temos aqui Dom Pedro III,
com a realização do CONAMP, outros grupos ali que eu não consigo ler, com apoio institucional do Ministério Público, do Distrito Federal, FMP, não sei o que lá, Brasil. Aí, parceria estratégica, está ali a turma da Abralatas, BioID, Abralatas que ajudou aí no lobby, na reforma tributária, para algumas questões verdes. Arnaldo Jardim que o diga. E aí você vê que um patrocínio da Ambipar, mesmo em volta aí em confusões nos últimos tempos, a Febraban, aí eu me pergunto, quem que financia a Febraban, né? A Febraban é uma federação. Quem que financia a Febraban? É uma pergunta boa, né? Quem financia, rapaz? Porque a Febraban já é financiada por alguém e a Febraban resolve financiar esse tipo de coisa. E você vê ali embaixo alguns bancos, né? Banco do Brasil, Nordeste, Caixa, BNDES, né? É o próprio governo brasileiro. E você ainda vê, né? A PicPay, que é ligado, se eu não me engano, até os nossos Rockefeller brasileiros e a Coca-Cola. Aí o Paulo Figueiredo fala o seguinte: o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E estamos trabalhando também nesta direção. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham. E eles já estão cientes disso daqui. Porque você tem um evento com uma pessoa que foi sancionada por violação a direitos humanos, que conta com patrocínio de empresas que operam nos Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Não sei. Mas normalmente é tudo que o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro prometeram, eles entregaram. Falando aí de patrocínio, né? A gente tá falando desses eventos. A Folha de São Paulo vem nos falar essa aqui acho que de várias coisas que aconteceram. Tipo, censura é muito esperado, né? Não querer trabalhar para classificar facções criminosas como terroristas, para mim também isso é bem esperado. Mas acho que a coisa que eu mais esperava do governo Lula, assim, de longe, era isso daqui. Verba da SECOM para o governo Lula se promover supera a de campanhas de utilidade pública. Isso aqui, para mim, é a cara do governo Lula. Gastos escandalosos com propaganda e marketing. Pra imprensa falar bem deles, né? Se paga a banda, então você escolhe a música. Aí a Sarita fala, né? Cadê o Ministério Público junto ao TCU? O Ministério Público junto ao TCU, sem brincadeira, se vocês colocarem exatamente a frase, você começa assim, ó, Ministério Público junto ao TCU, você só coloca isso e você começa a ler as notícias. 85% serão ações do Lucas Furtado, o homem é uma máquina. É o Randolfo Rodrigues, né, do Ministério Público, mas ele simplesmente desapareceu. O Lucas Furtado parece que resolveu se aposentar, tirar umas férias depois do governo Bolsonaro. É o tipo de coisa que ninguém tá nem aí, e o TCU também não tá nem aí. Já vi a Júlia Zanata e o delegado Ramad representarem o desgoverno por campanhas que violam o princípio da impessoalidade. Está na hora de repetir a dose. A Renato publicou aqui, né, 2 notinhas, 2 bullets sobre essa questão. Verba da SECOM para o governo Lula se promover para a campanha de utilidade pública. Fatia de verba na SECOM para a comunicação institucional sobe para nível recorde de 57%. A Renato comenta, a SECOM virou exatamente o que todos previam. Um megafone oficial dedicado a promover o próprio governo. Em qualquer outro cenário, isso já teria virado CPI, pedido de auditoria, manchete diária. Aqui basta trocar o nome de autopromoção por comunicação institucional e tudo passa sem contestação. E aqui tem um gráfico com esses valores. Inclusive fala de valores recordes. E a verba está em milhões. E você pode ver, né? Desde que o Lula assumiu, só aumentou. Em 25 aumentou muito. Imagine como é que vai ser 2026. E esse valor aqui é o valor autorizado hoje em orçamento, né? Vai que até o final do ano aí não tenha um pouquinho a mais, né? Uma gordurinha extra. Aqui é aquela típica questão que a gente aponta o dedo porque a gente sabe que é o Lula. Tá se autopromovendo, tá fazendo politicagem. A gente, olhando essa questão aqui de forma um pouco mais madura, não é olhando sobre
sei lá, o quão ruim isso aqui é pro Brasil. Mas olhando o seguinte, né? Você é político. A política se faz fazendo política, né? E se faz muito com comunicação. Quando você olha para trás, 2019, 2020, 21, 22, você vê que o governo Bolsonaro, ó, principalmente 2020, a época do fique em casa, talvez o ano que Bolsonaro mais foi atacado, Bolsonaro e seu governo, e com mentiras. Foi o ano que o governo menos gastou com uma parte de marketing e propaganda. Isso daqui, muito, era por conta daquele pensamento da direita de reduzir gastos ao extremo, estado mínimo, tudo mais. Aí eu pergunto pra vocês, será que esse dinheiro realmente, né, precisava ser poupado? Porque os poucos canais de comunicação que nós tínhamos eram as próprias redes sociais de Bolsonaro e algumas pessoas que divulgavam, e o povão ajudando. Sendo que até hoje muita gente ainda se informa sobre a Globo, e a gente vai falar sobre isso. Que eu falei que a gente ia falar da Globo e verba e outras coisas. Então, às vezes, a gente fica nessa daí, né? 2019, 2020 teve um comportamento que no início o pessoal achava isso lindo, maravilhoso, né? Aquele pessoal, não, eu não uso fundão, não, eu economizo com assessores, eu só tenho 7 assessores. Cara, pra que só 7? Se tu já consegue fazer o trabalho com 7, imagine o trabalho extra que você conseguiria fazer se tivesse 14, 21. Não tem pra que economizar nesse tipo de coisa. São as ferramentas para fazer política no dia a dia. Lula aí passa de todos os limites, né? E ele tá nem aí, tocando pau. Quando a direita voltar, a partir de janeiro de 27, espero que a janeiro realmente a direita faça esse trabalho de homem a homem, mas assim, pesado. Que entre aí um consórcio de empresários ou para comprar a Globo ou então para fechá-la. E aqui a gente fala sobre isso, ó. Esses números são assustadores. Levantamento do PP revela Lula forte entre telespectadores da Globo. Isso aqui a gente já sabe. A gente já viu várias pesquisas da Quest, eu mesmo já trouxe em vídeo, que mostrava sempre aqueles gráficos, né? Por onde você costuma se informar. E quando você vê o gráfico das pessoas que costumam se informar pela TV, vocês veem que elas costumam votar no Lula. Isso está nas pesquisas da Quest. Essa pesquisa aqui nova, ela traz outra informação. Entre as pessoas que assistem o Jornal Nacional, ou seja, não é mais uma pesquisa sobre quem se informa pela TV. Aqui é especificamente sobre a Globo. E você, inclusive, entende os programas. Quem assiste o Jornal Nacional, 79,3% disseram ser favoráveis à reeleição do Lula. Será que a propaganda está sendo bem feita? 8 a cada 10 brasileiros que assistem o Jornal Nacional querem reeleger o Lula. É pura propaganda. Lavagem cerebral. No público do Domingão com Hulk, 69,4%, 7 em cada 10 defendem mais um mandato. Entre os espectadores de Ana Maria Braga, 53,4% afirmam que Lula deve continuar no cargo. A Globo é o braço de sustentação do governo Lula, isso é inegável. Falando dela, para minha surpresa, e aí quando esse tipo de coisa acontece, né, você fica sem entender, repercute exatamente que as pessoas ficam sem crer que a Globo, que sustenta o governo Lula, mente o quanto for necessário, deu destaque para a turma da ONU criticando o governo brasileiro. A ONU critica o governo brasileiro por falhas na estrutura e na segurança da COP30. A Casa Civil respondeu que tem atendido a todos os pedidos da ONU e que reforçou o policiamento. Sem sombra de dúvidas, o maior legado positivo do governo Lula é a COP30. Nunca vimos tantos jornalistas serem maltratados, roubados. Tem nem água no banheiro para dar descarga no cocô fedorento. Assaltado também. Tá maravilhoso. Comida cara, comida ruim. Sensacional. Foi a melhor coisa que o Lula fez. Aí a CNN repercutiu também, né? Em carta, a ONU critica a organização da COP e pede melhorias. Episódio que deflagrou a reação da ONU foi a invasão de manifestantes na Blue Zone, área oficial de negociação da conferência. Lixo, geradores e cheiro de diesel. O lado B, nada sustentável da COP30. Ontem eu me deparei com um vídeo, que é um
um ônibus aí plotado, COP30, tava em algum lugar lá em Belém. Aí esse ônibus tava parado. E a COP é da sustentabilidade verde. Gente, na frente desse ônibus, lixo pra tudo que é lado. Assim, na rua aí de um bairro qualquer, deve ser do motorista. Mas lixo no meio da rua, né? Lixo acumulado. E tentando vender pro mundo que não, que o Brasil, a Amazônia. Acho que por conta desse cenário insalubre, o primeiro-ministro, né, o chanceler alemão, o Merz, ele protagonizou um lindo episódio que foi digno de ver os petistas chorando nas redes sociais. O Merz, inclusive, é um aliado dos petistas, né? Turma lá da social-democracia alemã. Chanceler alemão diz que todos ficaram felizes por deixar Belém. Ninguém queria voltar, ninguém queria ficar nem mais um segundo. Friedrich Merz fez uma comparação depreciativa entre Brasil e Alemanha durante discurso no Congresso Alemão do Comércio na última semana. Ao exaltar o ambiente econômico alemão, Merz afirmou que todos os jornalistas que o acompanharam em Belém durante a cúpula, né, da COP30 teriam ficado contentes por retornar à Alemanha após o fim do evento. Aí tem vídeo, né? Perguntei a alguns jornalistas que estiveram aqui comigo no Brasil na semana passada quem gostaria de ficar aqui. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente naquele lugar onde estávamos. Como é que. Ah, sério, mas eu não aceito quem diverge de mim sobre isso. A COP30 foi a melhor ação do governo Lula. Conseguiu maltratar jornalista e até o social-democrata alemão. Tá lá o vídeo também no Metrópolis, tá ele lá falando, tá legendado. Vocês conseguem achar aí na internet. Manda lá no Telegram, qualquer coisa. Na semana passada eu perguntei a alguns jornalistas que estiveram aqui comigo no Brasil. Quem de vocês quer ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos. Ainda falando de COP, vou começar a caminhar para o próximo tema. O Ministério Público Federal tuitou sobre atuação em defesa da justiça climática norteia a participação do MPF em eventos na COP30. MPF e justiça climática, né? Esperando os posts de indignação do Deltan. Não virão, não virão. Como é que pode uma coisa dessa, né? Esse post aqui, acima de tudo, de qualquer pirraça, é só pra fazer aquela provocação de sempre. Vocês acham mesmo que é só tirar o Lula do poder o Brasil estará resolvido? Deixar só, às vezes, um impeachment de uma pessoa no judiciário que tá tudo resolvido? O problema do Brasil é extremamente complexo. É extremamente complexo o problema brasileiro. Mas, assim, extremamente complexo. Até essa turminha aí do mercado financeiro que diz lutar por desburocratização e redução de impostos, eles falam isso da boca para fora. Porque no final do dia, se eles conseguirem enxergar um cenário onde talvez o imposto para eles não abaixe, mas aumente para os seus concorrentes, eles vão apoiar isso. Porque se ele tem a fatia do mercado maior do que ele tem hoje, ele vai ganhar mais dinheiro. Então ele não está preocupado assim no cenário de Brasil como um todo. É cada um olhando para o seu, né, seu próprio espaço. Aí você pega esse pessoal, você quer desenvolver qualquer trabalho de infraestrutura no Brasil. Aí vai lá o Ministério Público e embarga. Não, porque a questão climática, não, tá precisando estar indígena, não, porque o carbono, não, porque os peixes aqui passam um rio, sei lá, o lençol freático. Eles arranjam qualquer tipo de desculpa. E você não consegue sair do lugar. A gente está diante de um problema seríssimo. Aí você vê algumas pessoas apresentando soluções simplistas. Não, é só fazer o corte de gastos com equipe. Se tiver os presidentes das casas alinhados, tudo se resolve. Meu amigo, Tarcísio aí brincando de CEO, como se isso fosse resolver o Brasil como um todo. Ah, meu Deus. Aí por conta desse tipo de atitude e outras, né, do judiciário brasileiro, que eu acho que o Mendonça resolveu tecer um comentário minimamente ácido, né, quando ele estava lá no lead do Dória. Mendonça associa a decisão do Supremo sobre marco civil na internet a ativismo judicial. Eu já falei para vocês mais de uma vez, até antes de ser moda, que se um dia me convidarem para qualquer um desses eventos, eu irei,
Só que eu irei para tentar defender alguma coisa da nossa pauta, né? E eu acho extremamente válido as pessoas de direita conseguirem obter espaços em eventos como esse, cavar, né, espaço, ocupar espaços para discordar. Discordar, porque a maioria das pessoas que estão lá passam pano pro regime. E o Mendonça fazer o oposto, né? Enfim, ele deu exemplo. Falou que a questão do Marco Civil da internet é um exemplo de ativismo judicial. A declaração foi dada em almoço empresarial do LID, né, do Dória. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial, que muitos colegas defendem. Eu não defendo porque a Constituição não me permite. No mesmo evento, Mendonça demonstrou preocupação com o tema da segurança pública. O tópico foi apresentado como um dos indicadores mundiais de governança. Quem tem segurança pública sabe que, às vezes, a gente quer tratar um problema de câncer com pílulas de AS. Disse Mendonça, que afirmou não estar defendendo A, B ou C. Temos a fala do Mendonça sobre a questão do ativismo. Cadê meu telefone? Onde é que eu botei? Ah, meu telefone aqui. Peraí. Pronto, cá estamos nós. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão do Marco Civil da internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar, de acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Ministro. Aí, né? Cada um no seu quadrado. Pelo menos deveria ser assim, né? E aí, só para fechar aqui, pra gente falar de judiciário e Bolsonaro. O Supremo classifica nível de sigilo. Informações sobre movimentação de processos deixam de ser públicas. Corte retira da página na internet andamentos de alguns inquéritos com base em uma resolução do ex-ministro Roberto Barroso. Parece que o Barroso não gosta muito de transparência, né? Mas vai falar pra ele isso, ele vai falar que você é mentiroso. O bicho sai, mas deixa a sua obra. Mas vamos continuar falando do Supremo, só que agora em relação a Bolsonaro. A situação aí, né, tá daquele jeito que vocês sabem. Absurdos atrás de absurdos, atropelos atrás de atropelos, a ponto que qualquer boca aberta, tipo assim, é aquele típico vídeo que não tem nada especial. Esse vídeo ganha destaque por quê? Porque até mesmo a imprensa corrupta que trabalha para sustentar o regime, para perseguir pessoas, vê que estão passando e muito do ponto com o Bolsonaro. Vamos ouvir o Josias. É mais um passo à espera da prisão de Bolsonaro, que é o que os juristas estão falando que vai acontecer. O Supremo está imprimindo a esse resultado uma agilidade incomum, né? Esse documento que consolida o julgamento, a rejeição por unanimidade do recurso do embargo declaratório das defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices aí desse grupo principal da trama do golpe. O Supremo teria 30 dias para publicar esse acordo, já publica agora resultado, o julgamento foi na semana passada, publica agora a ata e o acordo, que é o resumo da decisão, vai sair nos próximos dias. E aí tem mais alguns dias ali para a defesa do Bolsonaro e dos demais apresentarem embargos dos embargos, o outro embargo que se chama infringente, que serve para rediscutir o mérito, mas sabemos todos que nada disso vai prosperar. Esse jogo está jogado, Fabiola. Então, agora é aguardar que, com essa agilidade,
cheguemos ao trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso de nenhuma espécie, e a expedição dos mandados de prisão, né? Pois é. Aí, vamos falar sobre isso, né? Uma prisão ilegal, absurda. Na verdade, Bolsonaro já está preso no inquérito que ele nem foi denunciado. De boa. Ninguém reclama. Ninguém acha ruim. Ninguém aparece pra falar nada, sabe? A não ser aqueles gatos pingados de sempre, né? Os filhos de Bolsonaro, Mário Frias, Gil Diniz, aquela galera de sempre, né? Os pés de chinelo. Os bambambam da direita estão ocupados com outras coisas. E a gente não pode cobrar eles não, viu? Não cobre eles não, porque eles são intocáveis. Aí, o Mário Sabino ontem resolve escrever sobre a situação. Mário Sabino... Tem hora que eu me pego, assim, em divagações, que eu me pergunto, será que o Mário Sabino tá naquele ponto da vida? Que ele deve ter, acho que mais de 60 anos. Que ele se pega, ele olha pro que tá acontecendo. Aí ele se questiona... Às vezes ele não deixou a birra tomar conta, qualquer tipo de sentimento que não seja nobre, né? E analisar o governo Bolsonaro, né, com a ótica muito... Como é o nome, rapaz? Muito tendenciosa. Aí agora ele pensa e fala, pô, bicho, eu acho que é injusto, sabe, o que tá acontecendo contra o Bolsonaro. Que é muito injusto. E ele tenta talvez fazer uma meia-culpa pra botar a cabeça no travesseiro e tentar dormir. Lembrem que aquela matéria, Os Blogueiros de Crachá, que tem um papel crucial nessa perseguição, é na revista do Mário Sabino, né? Revista Cruzoé. E ele começa falando assim, ó. Manchete. Lula não foi para a penitenciária. Se Bolsonaro for, será por vingança. Ótima manchete, já deixa claro em 2 frases o que está acontecendo nesse país. Vingança. E eu ainda fico me perguntando assim, vingança pelo quê, gente? O que foi que o Bolsonaro fez? Ah, eu sei. Bolsonaro infernizou a vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque ele colocou o exército, a polícia, ele usou do aparato estatal de perseguição para tornar a vida dessas pessoas um inferno? Não. Sabe o que Bolsonaro fez para tornar a vida dessas pessoas que o perseguem um inferno? Ele ousou falar a verdade. Ele ousou despertar as pessoas para o que realmente se passa no país. E desde então, essas autoridades, elas não conseguem mais ficar de boa. Era tudo um grande fingimento, né? O povo não sabia de nada, então fingia que tava tudo bem, e eles fingiam que tava tudo bem também, e ficava nessa. E agora fica difícil, né? Bolsonaro colocou, não foi um bode, botou um mamute na sala. O mamute seria pequeno, um dinossauro, aquele que comia planta, aquele bem grande do pescoço. Botou daquele, o povo falou, meu Deus do céu, vai fazer o que com isso daqui? Eu não sei. Bolsonaro botou aí agora pra tirar esse dinossauro. O povo não quer voltar a dormir, não quer voltar pra Matrix. Aí o Mário Sabino começa. Petistas têm prazer orgástico nas redes sociais ao antecipar que Dom Pedro III mandará trancafiar Bolsonaro na papuda. Isso é um petismo mesmo, né? Movido pelo ódio. Dizem que o ex-presidente da República, condenado por golpismo, é cidadão comum e que, portanto, não tem direito a privilégio nenhum, muito menos o de começar a cumprir pena em prisão domiciliar. Afirmam que milhares de idosos como Bolsonaro, com a saúde abalada como ele, estão presos em penitenciárias, padecendo agruras idênticas aos dos presos jovens e saudáveis, sem merecer nenhum tipo de atenção especial da justiça. É o problema que esses presos que estão sofrendo isso, né, são condenados por crimes, não é por uma farsa, né, não é por um crime impossível. O golpe. Curiosamente, os petistas se esquecem que o seu chefão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, isso sim, não viu o sol nascer quadrado de uma cela da penitenciária. Lula ficou preso em uma sala da Polícia Federal em Curitiba, com banheiro privativo e outras benesses distantes das reservadas a prisioneiros comuns. Outro presidente da República, Fernando Collor, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi inicialmente encaminhado para uma penitenciária alagoana, onde permaneceu em cela individual, com banheiro próprio. Collor, no entanto, foi hóspede penitenciária durante apenas 7 dias. Até o Supremo lhe concedeu direito à prisão domiciliar por motivo de idade e de doença. Por que Collor não foi diretamente para a prisão domiciliar? A justificativa transitou entre a lei de execução penal não permitir, a jurisprudência dizer que ele só poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos e o lenga-lenga de ser uma discussão complicada e coisa e tal. Como se 7 dias de cana
em penitenciária satisfizesse qualquer preceito legal, francamente, e não somente a hipocrisia de mostrar, veja só, meu povo, que a lei de execução penal é para todo mundo, para dar um exemplo para a nação. A verdade é que, em caso de prisão de ex-presidentes da República e de outros peixes graúdos, reina a discricionariedade não nos limites da legalidade absoluta, mas nas larguezas das interpretações de ocasião que são a marca do nosso judiciário. Ater-se ao que está escrito literalmente no texto da lei ou ao que determina a jurisprudência mais restritiva será, assim, um tratamento dispensado a inimigo. Se Bolsonaro for para uma penitenciária e lá permanecer por mais de uma semana, não será porque a lei vale para todos no Brasil. E na mesma medida, cascata evidente, ou porque golpismo, controvérsia é um crime mais grave do que roubalheira, né, como se alega desde já. Não, vai ser por vingança. E o crime que Bolsonaro cometeu, o sofrimento que Bolsonaro impôs a essas pessoas, é a verdade. É a verdade. É como se fosse o sol por um vampiro, né? Ele não suporta. O alho, ele não suporta. Bolsonaro apresentou a verdade. E a verdade incomodou demais e segue incomodando. Por isso que eles censuram, né? Você censura a verdade, não a mentira. Quem surpreendentemente resolveu falar sobre o mesmo assunto, primeiro que Bolsonaro nem deveria ser preso, mas já que tá falando sobre isso, né? Tá falando do absurdo que é a questão de pensar em mandá-lo para Papuda, foram os golpistas do Estadão. Nem os golpistas do Estadão conseguem defender esse tipo de coisa. Bolsonaro merece tratamento especial. Em poucos dias, portanto, né, ele começa lá falando julgamentos, mas será certificado o trânsito em julgado e expedido mandado de prisão definitivo contra Bolsonaro. Caberá a Dom Pedro III, relator da P 2668, determinar o local onde a pena será cumprida. É uma hora grave. Prender um ex-presidente da República impõe ao juiz uma reflexão que transcende a dimensão individual do condenado. Moraes deve combinar senso de justiça, prudência institucional e respeito às prerrogativas inerentes ao cargo. Sobre sua decisão, seja ela qual for, não pode parar a dúvida de que se trata de uma justa reparação, não de vingança. Eu queria ter um pouco dessa esperança, sabe? De falar, não, esse cara tem que ter bom senso. Um dos maiores vingadores, ele vai ter bom senso? Vai. Tem se discutido 4 destinos possíveis para Bolsonaro. O complexo penitenciário da Papuda, uma sala de Estado-Maior em instalação do Exército, uma cela especial na sede da Polícia Federal ou prisão domiciliar. Todos são juridicamente plausíveis, mas nem todos são igualmente adequados à condição do apenado. Este jornal entende que Bolsonaro não é um preso qualquer. O Estado sancionador pode e deve aplicar a lei com firmeza, mas sem ignorar as prerrogativas associadas à presidência da República, nem as circunstâncias excepcionalíssimas do ex-presidente. E o que é que eles querem falar com isso, né? As circunstâncias. A saúde de Bolsonaro, debilitada após múltiplas cirurgias decorrentes do atentado à faca, do Adélio, que era afiliado até ao PSOL, não pode ser tratada como mera questão lateral. Mas será mesmo que é para fazer justiça? Onde é que está a justiça em todo esse julgamento? Até agora eu não sei cadê a prova que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro. Eu ficaria muito feliz se alguém me mostrasse. A fragilidade... Aí o Estado vai, né? Ainda que seus apoiadores a tenham explorado politicamente, a fragilidade de Bolsonaro é real e impõe cuidados médicos contínuos, difíceis de serem prestados num sistema penitenciário reconhecidamente falho. Prender um ex-chefe de Estado e de governo na Papuda, uma das prisões mais degradadas do país, seria imprudente, pois poderia precipitar uma crise de contornos imprevisíveis, caso o agravamento do quadro clínico de Bolsonaro, sobretudo fatal, ocorrer sob custódia do Estado. O Estado não vai levantar para matar Bolsonaro na cadeia, né? Rapaz, fica parecendo às vezes que esse é o objetivo, viu? Há precedentes claros na história recente do país. Lula cumpriu 580 dias em cela especial na Superintendência da PF em Curitiba. Collor, também condenado, está em prisão domiciliar humanitária graças a uma concessão do mesmo Dom Pedro III, à luz da comprovação de graves doenças de que padece incompatíveis com a vida no cárcere. O caso de Bolsonaro se enquadra nessa situação. Ademais, a prisão domiciliar, além de adequada à sua condição clínica, não é indulgente. Nenhuma privação da liberdade o é.
A democracia brasileira não será aprimorada com o martírio de ninguém, ao contrário. Só tem a ganhar quando o judiciário demonstra que sabe punir com firmeza, mas também com magnanimidade, pois é assim que uma república civilizada trata os seus criminosos. Condenado por um crime que não cometeu, prisão ilegal, tá preso de forma ilegal, ainda querem matar o cara. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí, venha ficar com raiva comigo. Olha que equipe. Márcio Bittar, Isalci, Damares e Girão. Na tarde de hoje, realizamos uma visita técnica na Papuda, representando a Comissão de Direitos Humanos do Senado para verificar as instalações do complexo penitenciário para onde pretendem enviar o Bolsonaro. Aí Edson fala assim, rapaz, tu posta isso como se fosse um gesto nobre, né? Quase altruísta. Quando na verdade só assim, ó. Olha, Bolsonaro, chegamos ao limite. Não há mais o que possamos fazer. Queremos o seu bem, mas estamos, né, te deixando para trás. Não se preocupe. Ao menos tentaremos garantir que sua celinha seja bem confortável, para você poder morrer em paz. Vocês só sabem, né, se apoio, quando não custa nada, está tudo tranquilo. Esses são os senadores brasileiros. Esses são os senadores brasileiros. E aí sei o que reclame, viu? Ah, gente, não dá. Não dá. Não, vamos ver aqui se a cela tá confortável pro Jair. A Pamela vem falar assim, ó, senadores visitando a Papuda para saber se tem condições de receber o Bolsonaro é o cúmulo do absurdo. É endossar a decisão mais injusta e ilegal contra o presidente, né, contra o Jair. Vocês deveriam visitar os conselhos de classe, visitar os lobistas do agro, visitar Faria Lima, mostrar a carta do Trump, expor as condições que podem libertar o Brasil do tarifaço, Jair Bolsonaro e os presos doidos políticos das amarras da opressão judicial, né? Bater a sola do sapato para gastar, né, até não aguentarem mais andar. Mas vocês preferem andar até o caminho de validação do regime, qual vivemos. Eu tô revoltada com isso, eu também. Ninguém quer se mover, ninguém quer cobrar ninguém, sabe? Ninguém quer usar o seu apoio. Oh, o que tem de gente aí que quer ver Bolsonaro é morto, não é preso não. Aí você vê o tratamento dado ao Eduardo. A mesma linha. Segundo a Luísa Martins, Supremo quer concluir a ação contra Eduardo antes da eleição. Aí Dudu diz, né? Quem poderia imaginar, né? Permita-me explicar. Democracias modernas, arrojadas e pujantes, têm seus tribunais alinhados com o timing político eleitoral. Isso não é perseguição política. É mutação constitucional para garantir a democracia, né? É o relatório, cumpra-se. Por unanimidade, Supremo torna Eduardo réu por atuação, né? Aí o Dudu também diz, ser chamado de réu num país onde esta mesma Suprema Corte que me processa solta bandidos é motivo de orgulho. E o que celebram essa notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Que Deus tenha piedade, né? Aí vamos lá. Não só falar de más notícias, tem algumas notícias boas também. Renato compartilhou a ele mesmo, a notícia do dia 27 de outubro, foi um tweet que ele falava ali pro alto, né? O resultado das eleições argentinas e o desempenho pífio do partido de Macri deveriam ser entendidos como um recado ao Centrão. Que o quê? Que o povo tá cansado do Centrão. O povo quer direita, não Centrão. Direita. Centrão não. Direita. Direita. Não é Ciro Nogueira e Tarcísio. É direita. Jair Eduardo. Nada de cadeirudo. Nada de CEO. Direita. Aí, temos agora mais uma eleição. Com o mesmo padrão. O Centrão sendo chutado e a direita indo para o segundo turno. Comunista Jara e ultraconservador Cast vão disputar o segundo turno da eleição no Chile. Isso deveria preocupar quem, no Brasil, tenta comandar a direita sem representá-la. O Centrão pode descobrir tarde demais que seu suposto capital político era apenas tempo de televisão e trânsito no Planalto. Quando o eleitorado quer ruptura com o sistema, influência de bastidor não converte em voto. Aí o Estadão, hoje também, resolveu comentar sobre o Chile. É editorial bem ok. Passou aí pelos principais pontos. O julgamento dos chilenos. O Chile cravou, no primeiro turno das eleições, um recado inequívoco. A direita, não é a centro-direita, a direita
avançou em todos os tabuleiros e a esquerda sofreu sua pior derrota em décadas. Não se trata necessariamente de uma guinada ideológica, mas certamente de um julgamento severo sobre 4 anos de insegurança crescente, estagnação econômica e expectativas frustradas após o estalido social de 2019. A eleição não enterra o progressismo, mas expõe o seu esgotamento momentâneo. Mais ou menos lá a questão dos Estados Unidos também, né? O Biden perdeu, Kamala, mas calma. Não é também assim, uma certeza do fim dos wokes. Janete Jara chegou ao topo da esquerda, mas com um teto duplo, para crescer. O seu Partido Comunista, não é conspiração, ela é do Partido Comunista, e do governo do Boric, cuja desaprovação expressiva contaminou sua candidatura. A coalizão governista permaneceu unida, mas incapaz, né, de expandir a sua base. O eleitorado que em 2021 votou por mudança, agora vota para corrigir o que considera um desvio. A calibragem social-democrata veio tarde e incompleta. A economia segue anêmica, a segurança se deteriorou, a promessa de novo pacto social desmoronou após 2 processos constituintes fracassados. Quando você olha para isso, olha para o governo Lula, é o mesmo cenário, né? Economia anêmica, segurança ruim, né? Não tem pacto social, não teve união e pacificação. O desempenho de Jara é, sobretudo, um veredito sobre a gestão Boric. Do outro lado, o conservador Cast não só sobreviveu à multiplicação de candidaturas rivais, lá não quiseram, a união da direita não veio no primeiro turno, ele consolidou-se como líder de um campo direitista que, somado, supera metade dos votos. A centro-direita tradicional encolheu. De novo, a centro-direita tradicional, ou seja, a turma do Tarcísio e do Ciro Nogueira, encolheu. Mas aderiu de imediato à sua candidatura, garantindo-lhe unidade e um favoritismo pleno no segundo turno. A coalizão liderada pelo Partido Republicano de Cast avançou expressivamente nas 2 casas do Congresso. Mas, ainda assim, a governabilidade será difícil. O novo parlamento combina posições mais duras, com um grau elevado de fragmentação. O partido elegente, hoje numeroso, é também imprevisível. E a Câmara, historicamente avessa à disciplina, tende a produzir dissidências. Cast pode governar com maioria, mas não necessariamente com estabilidade. Mesmo que Cast consiga articular uma maioria, dificilmente vai ter estabilidade. Esse quadro se insere numa transformação mais ampla. A erosão do centro e a ascensão de forças anti-establishment. Esse é o quadro do planeta Terra. Olhe para o planeta Terra. Eleições pelo planeta Terra. O centro desmoronando. E na maior parte dos países que o centro ainda consegue respirar, ele faz o quê? Ele se alinha com a esquerda. Seja que o Macron se uniu com a esquerda, seja o Partido do Centro-Direita lá de Portugal, que se uniu com o Partido Socialista. É sempre assim. Tem que trazer alguém para perto para tentar se manter em cima, né, da carne seca. Na própria Alemanha também, né? O partido lá do Messi juntou ali com outros partidos da esquerda para garantir que a AfD não vai tomar o controle do país. O desempenho do outsider Franco Parisi, novamente acima das expectativas. Isso aqui também a gente nota em outros países, né? O outsider, aquele cara que chega reclamando, antissistema, batendo de frente, falando mil loucuras. Cara, ele tá crescendo, superando expectativas. Confirma a presença de um eleitor volátil, desconfiado e pouco ideológico. E aí eu não sei se é pouco ideológico, porque esse eleitor está se mostrando de direita. É que a diferença vai do nível de radicalização e raiva que o eleitorado está do sistema. Até onde o cara está disposto a estar o pau da barraca. A centro-esquerda, né, tradicional, por sua vez, encolhe a olhos vistos, incapaz de oferecer um relato convincente e recuperar sua tradicional centralidade. Ou seja, assim, não tem projeto de país, nada para ofertar. É igual o Lula. Gente, vamos, por um momento, vamos fingir que a gente não gosta do Lula. Vamos fingir que a gente gosta do Lula. Vamos fingir que a gente é petista por 10 segundos. O que a gente que conhece o bolsonarismo, vamos pensar que a gente é petista, a gente tá jogando a favor do Lula. O que a gente poderia falar enquanto petista para tentar convencer uma pessoa a deixar o Lula ficar por mais 4 anos na presidência? E de coração, não é torcendo o bico, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em nada que o Lula tem a oferecer por mais 4 anos. Falo, não, cara, deixa o Lula mais 4 anos.
Simplesmente eu não consigo ver nada, não tem ideia, a mesma gritaria de sempre, as mesmas pessoas de sempre, o mesmo projeto que colocou o Brasil no buraco. Então, assim, por que a gente iria reeleger o Lula? O que o Lula tem pra oferecer? Nada. Nada. É um padrão no mundo. Igual o centro. O centro oferece corte de gastos de pobre. Nada de super salário do judiciário. É a versão chilena de um fenômeno visto em outras democracias. Moderados, comprimidos, entre polos cada vez mais assertivos. No segundo turno, Cast e Jara disputarão o centro. A batalha será travada menos em torno de programas do que de percepções. Ordem versus continuidade. Mudança responsável versus risco de extremismo. Autoridade versus medo. Aquela babaquice de sempre. Ambos já ensaiam suavizar arestas. Ambos dependem de um eleitorado que quer segurança, mas desconfia de aventuras, muito por conta da imprensa. Ambos sabem que não há vitórias perenes num país onde um pêndulo nunca para de oscilar. O Chile não fez uma escolha definitiva, mas pronunciou um veredito sobre o passado recente. O próximo mês dirá se a estagnada direita é um episódio de correção ou início de um novo ciclo político. A única certeza por hora é de que o país deixou de ser previsível. E aí, olha que interessante, né? Essa aqui não foi a foto que eu usei para estampar esse tema. Bolsonaro com quem? Com Cast. Em 2023, assim, você vê que Bolsonaro não colocou esse cara do dia pra noite, né? Aí você volta no tempo. 2022, um ano antes. Quem que tava lá com Cast? O Dudu, rapaz. O Dudu, né? O Dudu tá demais, viu? Agora, no CIPEC, evento conservador, né, mais importante do mundo, com os futuros presidentes da Argentina e do Chile. Se fosse fazer uma legenda, né, eu acho que é para falar o seguinte, né, os futuros presidentes da Argentina, Chile e do Brasil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei quanto tempo eu vou durar na profissão de jornalista, talvez um dia o povo se canse de mim e eu não vou ficar falando para as paredes, né? Mas se eu não precisar parar de trabalhar, se eu continuar trabalhando por mais 10, 20 anos, eu cobrirei a posse de Eduardo Bolsonaro como presidente. Ah, Supremo, inelegível. Beleza. Se tornar Eduardo Bolsonaro inelegível por 8 anos, por 10 anos, por 20 anos, não importa. Pode anotar isso. Eduardo Bolsonaro, gostem vocês ou não, este cara será presidente do Brasil um dia. Pode notar isso. E eu falo com isso na base de uma coisa muito simples. Você olha assim o passado, com todas as críticas que eu tenho por fazer, eu tenho certeza que se tem alguém que já fez críticas olho no olho, duras e muitas vezes nem eram construtivas, mas, enfim, né, direta no ponto, por Eduardo fui eu, e ele sabe disso. Ele sabe muito bem, mas ao mesmo tempo você olha, bicho, Eduardo fez os movimentos certos ao longo do tempo. Ele conseguiu construir algo realmente sólido, orgânico, sendo quem ele é, sem precisar muito de algazarra, lacração. Eu nunca vi Eduardo contratando equipe de marketing para fazer vídeos muito elaborados, nem nada, sabe? O que Eduardo normalmente fala é o que ele tá ali, cara, não tem muita produção nem nada, e tá aí, cresceu, conquistou um passo importante. Muita gente já o vê como a liderança. E Eduardo só tem 41 anos. 41. Gente, em 10 anos, Eduardo ainda terá 51. Se Bolsonaro tem 70 hoje, em 2025, se você volta 6 anos no tempo, Bolsonaro tá com 64 por quando assumiu. Com 10 anos no tempo, Eduardo ainda vai estar 13 anos mais jovem do que Bolsonaro quando se tornou presidente. E você vê esse período que está fora, todo o sofrimento que está passando. Sofrimento normalmente traz maturidade. Vocês conhecem mil pessoas, talvez seja o caso de vocês. Às vezes quem tem uma infância muito sofrida, a família ela pode perder um pai, perder uma mãe. Cara, você é forçado a amadurecer. Esse cara vai ser presidente do Brasil. Pode caçá-lo agora. Pode caçar quando for. Esse cara vai ser presidente do Brasil. E o Dudu tá ali, ó. Não é furo de São Paulo, mas vai tomando a América Latina. Aí em 2022, com a Argentina, né? Com o deputado argentino Milei e, como a imprensa noticiou, o quarto colocado
nas eleições chilenas, né? Antes de virar modinha. 2019. Olha onde é que estava o Dudu. 2019. E postagem no perfil oficial do próprio Castro, né? Conversando com o grande Eduardo Bolsonaro em La Fuente Alemana, a mostra do Chile real. Aí o Jordan comenta, né? É impressionante. Quem já estava com o Cast 2019? O Dudu. Eduardo deve ser o político mais bem articulado da direita popular internacional. E aqui no Brasil, muitos da direita não dão valor a isso por pura picuinha ou porque alguns querem, né, o voto do Bozo sem o Bozo. E para aí, não. A foto que eu usei de 2018. Tá ali, ó, com o Jair, rapaz. Mas é o Jair, uma cópia, né, tudo mais. O Castro deve ser presidente agora, 2025. E ele tá na pista tem tempo. São mais de 7 anos de trabalho. Trabalho, organização. E tá ali, ó. Uma cópia aqui do Ladrilho, a revista, né, implementar em seu futuro governo, tudo mais. Só trabalhando, né? Pensando. Ideias. Projetos. E trabalhando em torno de ideias, projetos. Tem um partido. Tem uma base de aliados. O cara tá para se eleger presidente da República. Fez o dever de casa. Para por aí? Não. Cúpula pró-Bolsonaro terá príncipe a 4º lugar em eleição chilena. O cara só foi em 4º lugar, mas estava ali trabalhando de forma séria. E estava ali, ó. A lista de participantes convidados para discutir cultura, segurança, economia e política em 4 de mesas redondas reúne desde o príncipe brasileiro Luiz Felipe de Holanda e Bragança, um candidato derrotado nas eleições presidenciais do Chile no ano passado, José Antônio Cast, entusiasta da ditadura do Pinochet, né? Como a imprensa noticia. E aqui tem uma coisa curiosa. Eu acho que vocês já devem ter escutado o Eduardo falar que por várias e várias vezes as pessoas olham com desdém para alguns políticos quando não estão na alta. E nesse período que o Trump ficou fora do governo, muita gente se afastou dele. E foi nesse período que mesmo o Trump fora, o Eduardo estava lá. Teve a ver viagem, aí você via, se encontrava com a família do Trump, foi lá visitar o Trump Tower, tem uma vez que ele foi até com a família dele, com a mulher. Acho que só tinha a filhinha na época, não tinha filho ainda. E tava lá. Na baixa, junto, pra você ver. Pô, esse cara tava comigo na baixa, né? Aí agora, quando o Trump volta na alta, tome Magnitsky. Aprenda, jovem. Toda caminhada de sucesso passa pelo desdém, humilhação, pessoas fracassadas atirando pedras para defender os seus interesses mesquinhos. A política é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Por isso eu aposto nas bases, nos princípios, não nas circunstâncias do momento. E depois ele gravou um vídeo também. Quem estuda história antevê o futuro e aprende com as experiências alheias. Cast é vitorioso, mostrou a importância de um partido alinhado. Gostei muito de ouvir isso, Eduardo. E comprovou que a política é uma maratona, não 100 metros rasos. Tô gostando dessa versão Eduardo Bolsonaro centrado e paciente. Bacana aqui, El Salvador, mas queria falar de um assunto importante com vocês. Se você olhar para a história, todos os países das Américas, mais ou menos, no mesmo período, tendem a tomar os mesmos destinos políticos, seja com relação à independência, então, a referência a períodos de regime militar também. E se nós olharmos esse momento atual, a América Latina está dando uma guinada à direita. Se você olhar o Equador com Noboa, está à direita, né? O Penha no Paraguai, direita. Javier Milei na Argentina, direita. E agora, mais recentemente, ontem com a eleição do Chile, José Antônio Cast desponta como favoritíssimo a derrotar a candidata Jara, que é do Partido Comunista Chileno, que faz parte, inclusive, do Foro de São Paulo. O importante destacar aqui é o seguinte: José Antônio Cast, além de ser mais um possível presidente que participou do CIPEC Brasil anteriormente, quando ninguém conhecia, vale a pena falar do seu histórico. Ele foi senador e começou um partido político que antes era um movimento, o Ação Republicana. Depois virou o Partido Republicano. As suas bases colocaram frutos adiante quando do plebiscito para a nova Constituição chilena. Tiveram 2. O último, recentemente, o seu partido fez a maior bancada. Então, José Antônio Cast conseguiu, com um movimento popular unido a um partido sólido, com bandeiras bem identificadas, dar uma guinada à direita e hoje desponta como favorito à presidência do Chile. Que Deus abençoe o José Antônio Cast e que nós consigamos aprender com os nossos vizinhos as lições para fazer o dever de casa da maneira mais rápida e eficiente possível. Amiguinhos, tirei aqui Eduardo da tela.
Notícia aqui de breaking news de última hora, que isso aqui é curiosíssimo. Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Master. Enfim, decretou a manhã de hoje, liquidação, né? E aqui nossa já tá aqui, ó. Daniel Vorcaro, preso hoje, está com seus bens indisponíveis. Você pega aqui no lado do Jardim a quantidade de notícia, ó. Master. O Banco Master ontem anunciou que ia ser vendido para Fictor. Ontem. Hoje o Daniel Vorcaro está sendo preso. Rapaz, o sistema é bruto, viu? O sistema é bruto. O Fictor anunciou a compra do Banco Master. Rapaz. É visto com reservas praticamente todo o mercado financeiro. Segundo ambas as instituições, tem praticamente as mesmas relações políticas em Brasília, incluindo o Gumota. E o Daniel Vorcaro foi preso, rapaz. Tá doido, viu? Cadê? Peraí. Deixa eu ver aqui se na coluna de política se ganhou destaque pra prisão do Vorcaro. Não. Deixa eu ver aqui só um negócio então. Vou botar aqui, ó. A notícia da prisão. O cara foi preso, bicho. Que viagem, não tenho pena nenhuma, mas só acho tudo muito curioso. O timing das coisas no Brasil. A PF prendeu agora há pouco Daniel Vorcaro. Sua prisão foi determinada pela Justiça Federal de Brasília, na ação que há outros mandados de prisão sendo executados pela PF. A prisão ocorre menos de 24 horas depois de uma confusa e surpreendente operação de venda do Master ao desconhecido grupo Fictor. Foi unânime o descrédito que a Faria Lima olhou o negócio, inclusive pelos traços em comum com ambos. Uma das possibilidades em jogo mais repetidas ontem, depois que o negócio foi anunciado, era a de que Vorcaro queria ganhar tempo. Como assim? Vorcaro teria entregue nas mãos do BC a avaliação de venda de um banco cheio de problemas, ou seja, algo que demandaria tempo. Enquanto isso, o tempo passaria. Vorcaro já repetiu a mais interlocutor que a situação do Banco Master no BC melhoraria muito a partir de 30 de dezembro, porque acabaria o mandato do Renato Gomes. Ele considera a voz mais inflamada contra o seu banco da instituição. Só que não deu tempo. A PF chegou antes. Matéria em atualização. O sistema é bruto. É cobra comendo cobra. E eu quero ver pra onde vai aí, a tropa do Centrão. Eita. Quero ver se também o Vorcaro vai ficar preso muito tempo, viu? Vocês lembram quem é que trabalha pro Daniel Vorcaro, né? Você lembra quem? Quais bancas do judiciário brasileiro já contratou? Essa movimentação aí, na minha rápida percepção, eu só vi isso aqui porque o amigo me mandou um negócio aqui. Na minha rápida análise, o que eu vejo é que, com medo de algum tipo de risco, talvez até endêmico, pela essa compra e venda, o Master não tá tão bem assim. Você inclusive declarou aí liquidação extrajudicial. Eu acho que a Faria Lima apertou os botões que comandam o Brasil, né? Os homens que comandam o Brasil, os homens do dinheiro apertaram os botõezinhos. Resolve aí que o negócio tá pegando. Ai, tá entendendo? Cara, eu preciso de um candidato. Para eu fazer campanha confortável, eu preciso de um candidato realmente antissistema que esteja disposto a bater de frente com a Faria Lima. Mas vamos lá. Tinha mais coisa pra falar no vídeo de hoje, mas a gente vai terminar aqui. O flautista de Genebra, que está em Genebra por hora, fez uma matéria muito bacana, falando assim, né? Ultradireita avança por controle de órgão de direitos humanos nas Américas. Na vida, vamos pensar em temperatura. Temperatura. Porque todo mundo conhece temperatura, né? Como é que funciona a água? Até a água só borbulha quando ela chega em 100 graus. 99 ela não borbulha. Tá ali, tá quente. Borbulhar só a partir de 100. Por quê? Porque é assim, velho. Ainda é isso. E ela fica lá, você aumenta tudo mais, né? A água tudo mais. Vou botar aqui o básico. Não me vem com mudança de cenário, de temperatura, pressão e volume, que não é isso daqui que se trata. Na política, gente, se a gente tá na esquerda, pra gente chegar na direita, tem todo um processo de gradação. E o que a gente vem observando, pega, inclusive a questão anterior, né? A gente falando aqui como a direita antissistema vem crescendo no mundo, com amplo apoio popular, e o centro, para tentar permanecer no poder, vem se agarrando à esquerda, mas isso não está sendo suficiente. O Jamil traz mais um desses claros exemplos de mudança de era.
Uma manobra política e diplomática ameaça deixar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sob controle de movimentos ultraconservadores. Pela primeira vez em décadas. Pela primeira vez em décadas. Nunca antes na história do mundo vimos um cenário como esse. A esquerda sempre dominou. Aquela comissão lá da turma do Vaca Vila Real, OEA e tudo mais. Enfim, formada por 7 comissários, a entidade ligada ao OEA pode ter uma composição inédita, com a maioria de seus membros vindo de movimentos ligados à extrema-direita ou grupos mais conservadores. A renúncia de um de seus especialistas nesta semana abre a possibilidade para que a ala progressista fique com apenas 3 vagas contra 4 para aliados de governos da ultradireita. Ultradireita, extrema-direita, ultraconservador, meu Deus. Nos últimos 2 anos, o movimento conservador pela região passou a considerar uma infiltração na entidade como um ato estratégico. O governo de direita falou, cara, a gente tem que ocupar espaço até no OEA, tem que ocupar tudo. Aos poucos, portanto, países liderados por grupos de direita passaram a apresentar como candidatos para a comissão nomes que poderiam servir a esse propósito. Um momento decisivo foi a eleição, ainda no primeiro semestre, de Rosa Maria Payá, filha de um dissidente cubano, para uma das 3 vagas na comissão. Ela foi apresentada ao cargo pelo governo do Trump, que fez intensa pressão sobre os governos da região. Entre os brasileiros, a visão de que Payá seria uma potencial articuladora da extrema-direita e representará o governo Trump dentro da CID. O governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência dentro do órgão regional, que também depende financeiramente dos Estados Unidos para algumas de suas missões. O apurou que as gestões dos Estados Unidos por Payá envolveram articulações com países, principalmente os mais vulneráveis, e ameaças de cortes de recursos para programas, caso o governo optassem por evitar a candidata do Trump. Um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Payá é uma péssima notícia para a região. Ela será representante do maior doador e pode acabar tendo uma voz desproporcional na entidade. A comissão corre o risco de se tornar antessala de Marco Rubio. É mesmo, é? Rubio, de fato, foi um dos primeiros a comemorar, a eleição dela. A voz e o incansável trabalho de Payá em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos na nossa região são necessários agora mais do que nunca. Nova reviravolta conservadora. O que parecia ser um alívio que estava aí, porque o México manteve lá o 4-3 para os movimentos progressistas, durou pouco. Neste sábado, o órgão anunciou oficialmente a saída de um de seus membros, Arif Bucan, que foi acolhido para ser um dos juízes da Corte de Justiça do Caribe. Entre diplomatas, houve uma movimentação inicial de que isso poderia significar que o Brasil teria a oportunidade de apresentar uma nova candidatura. Uma consulta chegou a ser realizada com o governo da Guiana, país de Arif, neste sentido. Mas nesta semana, a Guiana decidiu lançar sua própria candidata, Trichala Persaud. Ela é irmã de Vindia Persaud, atual ministra de Temas Sociais da Guiana, e conhecida por suas posições conservadoras em defesa da família, tradição e cultura no âmbito comunitário hindu em Guiana. Como prática da tradição diplomática do órgão, o país que perde o seu indicado ao posto tem prioridade na escolha do novo nome. A chegada de alguém com esse perfil poderia levar a uma mudança de orientação da comissão, sintonizando-a mais com as demandas e valores do movimento conservador latino-americano. A aliada americana abandona a imparcialidade e aplaude a direita latina, Tudo que a CID fez, toda essa turma fez todos esses anos, o Vaca Vila Real estava lá nos eventos do diálogo interamericano, com a turma do Soros. Aqui o Jamil Chad não reclama. Aí agora a Payá tá ali, A foto de dependência dela ficou nítida. Semana passada, a Payá rompeu qualquer protocolo de imparcialidade como comissária e foi uma das convidadas para a posse do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, que é de direita. Ela também esteve com Janine Áñez, presidente destituída e acusada de crimes. Sua história ilustra que essa luta é continental contra a ingerência do regime cubano, as ditaduras e suas injustiças. A presidente Áñez personificou a integridade daqueles que não se curvaram diante da vingança política dos castristas e de seus cúmplices. Noutra postagem nas redes sociais, ela ainda marcou o dia contra o comunismo. Essa é boa, viu? O mundo deve registrar que o comunismo é compatível com a dignidade humana, a liberdade e a prosperidade. Assina embaixo. Payá ainda comemorou a escolha da venezuelana Maria Corina Machado como vencedora do Nobel.
Obrigada por registrar ao mundo que a liberdade é essencial para proteger a paz, escreveu a comissionária. Tinha mais coisa pra gente comentar, mas tem que comentar com calma. Ia levar muito mais tempo. Envolve 26, vale a pena comentar tudo de vez. E até para terminar o vídeo em um astral melhor, terminando dessa forma, o mundo está mudando. De forma inquestionável, o mundo está mudando. Quando Trump perdeu em 2020, parecia que era o fim do mundo. Quando o Bolsonaro perdeu em 2022, parecia o fim do mundo. Às vezes ainda parece o fim do mundo, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Mas nesse momento de tristeza, né? Você vê quem é quem no jogo. Você vê pessoas aparecendo. Você vê a força da população. A força do bolsonarismo, né? Que se rejeita a abandonar o Jair. A despeito aí, tristeza da turma do Centrão. O Jair não vai ficar para trás meio de jeito nenhum. E as coisas estão aí, estão avançando. Gente, a administração Trump começou no final de janeiro. Ou seja, a gente está em novembro. Nem terminou novembro. A gente tem 9 meses e meio. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 9 meses e meio. Dá pra botar 10 meses, porque começaram acho que 21, acho que de janeiro, tá dia 18 agora. Cara, 10 meses. Olha a virada de mesa. Nesses países europeus estão tão empolgados em avançar com a questão da agenda verde. A agenda woke cada vez mais em descrédito. Como o Eduardo até disse outro dia, né? Depois da Magnitsky, até algumas contas e canais pararam de ser derrubados. O Alan dos Santos tá com conta na rede social. Até o Alan. A vitória vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Possivelmente muito antes do que a gente espera, viu? Eu sigo esperançoso para 2026. Talvez eu seja um eterno otimista, mas sigo esperançoso. Vejo assim muita coisa acontecendo. Esse final de semana aí, a possibilidade do Flávio ser o plano C, se o Jair não puder, nem o Eduardo. Me agrada também esse caminho. Ai, e é isso, né? Vamos ver o desenrolar de tudo que está acontecendo. Os países ao nosso redor são a prova cabal de que esse papo de centrão, do eleitor de centro, ninguém aguenta mais isso, sabe? Papo chato, papo furado. Eles só estão onde estão porque tem amplo apoio da imprensa também, que joga contra o tempo inteiro. E esse país há de sair do buraco, viu? Não há mal que dure para sempre. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode assinar meu do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. A versão final, né, bonita, assim, revista do Altar de Setembro, já está disponível lá no site também. E fiquem com aquele grande beijo. Um abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!